Sabe, geralmente quando a gente pensa em figuras históricas de grande poder, a imagem que vem à mente é quase sempre a de um conquistador implacável. Uhum, alguém com uma espada na mão, né? Exatamente. Alguém imponente, tipo que toma o que quer à força, esmaga os inimigos, domina territórios através do medo. É, a força bruta sempre foi a métrica mais óbvia do sucesso na antiguidade. A imagem do guerreiro, do estrategista militar, é meio que o padrão de liderança que os relatos antigos costumam destacar. Mas e se o verdadeiro símbolo de poder não for uma espada, mas, sei lá, uma simples pá? Uma pá? É, pensa num cenário que é um deserto implacável, onde a água vale mais que o ouro. Daí a dinâmica muda completamente. Ah, com certeza. A sobrevivência vira a maior conquista. E é exatamente com essa imagem em mente que a gente abre a nossa análise de hoje. Vamos dar um mergulho profundo no material de estudo sobre uma figura que, na real, é frequentemente ofuscada por gigantes. O patriarca Isaac. Ele mesmo. A nossa missão hoje é extrair lições sobre resiliência, diplomacia e comportamento humano. Porque ele é aquele cara que serviu de ponte, né? Uhum. Ele costuma ser visto só como o elo silencioso. O homem que fica ali espremido entre o início explosivo de uma linhagem com o pai dele, Abraão, e a formação de um clã gigantesco com o filho, Jacó. Só para lembrar o pessoal que acompanha a gente, vamos tratar esses textos puramente como material de estudo e análise de caráter, certo? Sem focar em autores específicos, mas nas lições riquíssimas dos fatos e simbolismos narrados. Exato, o foco é a psicologia e as dinâmicas humanas por trás dos relatos. Certo, então vamos desvendar isso. Como é que um homem conhecido por ser super quieto, pacífico, conseguiu acumular uma riqueza estrondosa e firmar acordos de paz com reis inimigos? Para depois ver a própria família implodir por causa de favoritismo e um prato de lentilhas. Nossa, sim, essa contradição é bizarra. É enorme, e é o que torna o estudo desse personagem tão rico. Para entender essa dicotomia entre o sucesso público e, o desastre privado, a gente precisa voltar à origem de Isaac. O próprio nascimento dele, né? Isso. A forma como ele entra no mundo não é só um detalhe da história. É o evento que define absolutamente tudo que ele se torna depois. E que entrada peculiar, olha. Os textos relatam que o nascimento de Isaac acontece quando Abraão tem impressionantes 100 anos de idade. 100 anos. E Sara tem 90. E não é só a idade avançada. A narrativa faz muita questão de frisar que Sara sempre foi estéril e já tinha passado da menopausa há décadas. Biologicamente falando, o nascimento dele é a personificação de uma impossibilidade absoluta. Os corpos de ambos já estavam, usando as palavras da época, amortecidos. É um milagre literal. Sim, a concepção de Isaac quebra todas as regras da biologia. Não é resultado de uma linhagem natural, mas de uma intervenção. E o próprio nome dele carrega todo esse peso. Isaac significa riso, não é? Exatamente, riso. O que é um duplo sentido muito engenhoso se a gente parar para pensar. Com certeza. Porque começa como aquele riso meio nervoso, sabe? O riso de incredulidade de dois idosos escutando uma promessa de que vão ser pais. Uhum, achando graça do absurdo da situação. Mas aí, quando a criança nasce de fato, o significado vira o riso de alegria com o milagre. Uma virada de chave narrativa brilhante. Sabe a analogia que me vem à mente, pensando na galera que gosta de inovação? É tipo uma startup operando no mundo real. Uma startup? Como assim? Pensa nisso. É como uma empresa que passa um século inteiro só existindo no papel. Ah, entendi. Gastando todo o capital de risco. Todo mundo no mercado já decretou que o projeto está morto, enterrado, e de repente, contra todas as métricas imagináveis, eles lançam o produto mais revolucionário da década. Expandindo essa sua analogia, esse produto já nasce com uma expectativa monumental dos investidores. E a narrativa marca isso fisicamente no corpo de Isaac. A circuncisão? Isso. Ele é o primeiro a ser circuncidado logo ao 8º dia de vida. Isso não é só um rito de passagem comum, é um marcador temporal cravado na história. Tipo o início de um cronômetro. Exato. Inicia-se ali a contagem de um relógio de 400 anos até a formação real da nação. E o que é fascinante aqui é tentar mensurar o peso psicológico de ser esse herdeiro da promessa, sabe? Deve ser uma pressão esmagadora. E é.
A lição central para o estudante desse texto é que a construção dessa nação não dependia de esforço humano, dependia de um desígnio muito maior. Você não é só um filho que precisa arrumar o quarto e ajudar nos negócios da família. Você é a prova viva de um plano divino. A sua existência sustenta o futuro de milhares de pessoas. E isso molda uma personalidade muito, mas muito específica. Isaac cresce sabendo que não precisou lutar para existir, ele foi dado. Certo. Isso cria um indivíduo menos agressivo, muito mais observador e profundamente submisso, o que nos leva ao momento mais tenso da juventude dele. O famoso episódio no Monte Moriá. Isso, onde a obediência dele é testada ao limite. O material de estudo aponta Isaac aí como um símbolo, uma prefiguração. Pensa na mecânica dessa cena. Um filho carregando a própria lenha montanha acima para o seu próprio sacrifício. Para os estudiosos da antiguidade, é um paralelo direto de narrativas que viriam milênios depois. As conexões são intencionais e fortíssimas. Mas a dinâmica de poder nessa cena é o que mais choca a gente hoje. Com certeza. Porque os relatos sugerem que Isaac não era uma criancinha indefesa chorando. Ele era um jovem forte. Possivelmente ali perto dos 30 anos, no auge do vigor físico. Enquanto o pai dele, Abraão, já passava dos 130. Era um idoso. E Isaac é quem carrega a lenha pesada até o topo. Ele nota a falta do cordeiro, questiona o pai. Ele percebe que tem algo errado na liturgia que ele conhecia tão bem. Sim, mas quando finalmente percebe qual é o plano, ele permite ser amarrado sem resistir. E olha, aqui eu preciso fazer um questionamento contundente. Pode falar. Como que alguém na flor da idade simplesmente deita num altar e deixa um idoso amarrá-lo? Isso não seria falta de instinto de sobrevivência pura e simples? Aos olhos modernos parece um absurdo, né? Uma falha cognitiva. Como alguém não luta pela própria vida? Exato. Mas o que é fascinante aqui é que a submissão de Isaac não é retratada como fraqueza. É um amadurecimento espiritual profundo. Lógico. Mas como alguém acha lógico ser morto no auge da vida? Porque havia uma lógica baseada na premissa da própria existência dele. Ele sabia perfeitamente que era a peça central daquela promessa de nação. Ah, o lance da descendência? Isso. Se Deus tinha prometido uma nação através dele, e ele ainda nem era casado nem tinha filhos, a dedução de Isaac é simples. A morte não poderia ser o fim da história. Exatamente. A equação matemática não fecharia. Deitar no altar era uma demonstração de confiança absurda de que a regra fundamental da promessa não ia falhar. Uau! Ele abdica do instinto de fuga por um propósito de longo prazo. É tipo um ator dizendo, olha, eu li o roteiro, sei que tô escalado para continuação no próximo filme, então eu não tenho como morrer nessa cena aqui. Ótima comparação. Ele confiava no autor da história. E essa obediência extrema dele reflete depois na escolha da esposa e, o que eu acho mais louco, na repetição impressionante dos erros paternos. O famoso copiar e colar familiar. Total. Para começar, Isaac não se casa com as mulheres locais de Canaã. O pai dele queria evitar o jugo desigual. O que, em linguagem prática, seria a incompatibilidade de valores, né? Isso. Corrupção da cultura e da missão daquela família embrionária. Então ele se casa com Rebeca, da parentela deles, só que, como se o destino tivesse um senso de humor irônico, Rebeca também é estéril. Imagina o impacto psicológico disso para ele. Ser o homem da promessa de uma nação inteira e não conseguir ter filhos. E diferente do pai, ele não busca atalhos, tipo ter concubinas. O texto diz que ele ora e espera. Espera muito, né? 20 anos. 2 décadas. Até que ela finalmente engravida de gêmeos quando ele já está com 60 anos. Uma paciência absurda. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante na história. Porque vem uma época de fome. Ele é instruído a não ir para o Egito e obedece, ficando em Gerar, na terra dos filisteus. E aí a pressão do ambiente hostil cobra o preso. Exato. Com medo de ser morto por causa da beleza da esposa, ele comete o exato mesmo erro do pai. Ele mente dizendo que Rebeca é irmã dele. É incrível como herdamos não só o patrimônio, mas os bugs do código-fonte dos nossos pais. Nossa, melhor definição. Sob pressão, ele roda o mesmo script defeituoso. E havia uma mecânica de sobrevivência na época.
Se a mulher fosse belíssima, o rei local podia simplesmente matar o marido para ficar com ela sem quebrar as regras sociais. O marido morto não reclama. Isso. Mas se ela fosse a irmã, os pretendentes teriam que negociar o dote com ele, o que comprava tempo. Só que o plano falha feio quando o rei Abimeleque flagra Isaque, digamos, brincando com Rebeca, tendo intimidades. E o rei dá uma repreensão severa nele, o que é uma ironia gigantesca. O homem da promessa tomando bronca de ética de um rei estrangeiro. Sim, os reis que nem seguiam as leis divinas tinham um senso moral altíssimo ali sobre adultério. O material de estudo faz questão de mostrar personagens reais, falhos, não super-heróis. E esse deslize moral ali em Gerá cria uma tensão com os locais, que logo vira inveja doentia quando Isaque começa a enriquecer na seca. A famosa Batalha dos Poços. Pois é, o texto conta que Isaque planta na seca e colhe 100 por 1. Ele fica ridiculamente rico. Ovelhas, vacas, muitos servos. E os filisteus são dominados pela inveja. Eles entulham com terra os antigos poços de Abraão, tipo terra na água no meio do deserto. Um ato de guerra não declarada. E em vez de lutar com seu exército de servos, o que ele faz? Ele se muda. Reabre os poços antigos, mantém os nomes originais em vez de inovar. Valorizando a tradição. Sim. Só que aí ele cava um poço novo, os pastores vêm e roubam. Ele simplesmente nomeia o poço de Ezeque, que é contenda, e vai embora. Impressionante a calma. Cava outro. Roubam de novo. Ele chama de Sitna, que é inimizade, e recua mais uma vez. Até cavar um terceiro onde tem paz, né? Isso, rebote, alargamento. E o mais chocante, depois de tudo isso, o rei Abimeleque vai até Isaque propor um tratado de paz. O que mostra o resultado da estratégia dele. Mas espera aí. Hoje em dia a regra corporativa e da vida é não levar desaforo para casa. Recuar quando estão literalmente roubando sua água não é ser um capacho. Olha, se conectarmos isso com a figura maior de Isaque, a atitude dele não é covardia, sabe? É desapego estratégico. Desapego? Como assim? Isaque tinha os olhos na promessa de longo prazo. Evitar a contenda desgastante provou ser uma tática brilhante. Ele deixava os caras brigando sozinhos? Exato. Ele forçou o inimigo a reconhecer que não podiam vencer alguém que se recusava a jogar o jogo do conflito terreno. A não retaliação foi a arma mais poderosa dele. Nossa, ele ganhou o respeito geopolítico da região pela exaustão dos inimigos e pela produtividade dele. Uma inteligência emocional e diplomática fora do comum. Mas aí, e é aqui que entra a ironia trágica, o material revela que ele falhou miseravelmente em manter a paz dentro da própria tenda. A ruína interna. Favoritismo e lentilhas. Pois é, o cara dominou a arte com os inimigos, mas em casa... Antes mesmo dos gêmeos nascerem, Deus revela para Rebeca que o maior serviria ao menor. Uma instrução super clara de que as regras humanas não valeriam ali. Sim, mas Isaque desenvolve um favoritismo gigante por Esaú, e o motivo: Esaú era caçador e trazia carne para ele comer. Uma decisão de sucessão puramente baseada no paladar. E Rebeca, por outro lado, prefere o Jacó, que é caseiro. Essa quebra da regra básica da paternidade destrói a família. Não ter prediletos é essencial, né? Com certeza. E Esaú era profano, vendendo primogenitura por causa daquele prato de guisado de lentilhas vermelhas só porque estava com fome. Ele trocou o futuro glorioso pelo alívio estomacal imediato. E ainda se casa com mulheres eteias locais. Quebrando a tradição do jugo desigual. E no fim da vida, cego, o Isaque tenta abençoar o Esaú às escondidas. Resultando naquele engano famoso. Mentira, Jacó fingindo ser Esaú. A separação irreversível da família. E os pais ficam lá sozinhos para morrer na solidão. Então, o que isso tudo significa? É como um CEO que constrói um império à prova de crises, mas leva a empresa à falência porque decide dar a presidência para o filho que só gosta de caçar no fim de semana. Excelente analogia. Ele ignorou as competências técnicas e os avisos do conselho, que no caso era a esposa e o próprio Deus. Exato. É a vontade humana tentando atropelar o desígnio maior. E as consequências do favoritismo parental são desastradoras. No fim, Isaque teve que se render e confirmar a bênção de Jacó, mas o estrago relacional já estava feito. Então, recapitulando para quem está ouvindo,
Isaac é a figura da continuidade. O homem que esperou 20 anos por um filho, que reabriu os poços em vez de buscar inovações fúteis e que preferiu ceder território a entrar em guerras de ego. Mas também é o homem cuja teimosia e preferência pessoal destruíram o ambiente familiar. E isso me leva a uma reflexão final, meio incômoda para o pessoal pensar depois. Qual? Quantas vezes a gente vê indivíduos que passam a vida inteira desenvolvendo habilidades incríveis de diplomacia e resolução de conflitos no trabalho, com estranhos, apenas para falharem catastroficamente em aplicar essas exatas ferramentas com as pessoas que sentam ali na frente deles na mesa de jantar. Nossa, é um alerta muito forte de que o sucesso público não garante a paz privada se você não aplicar os mesmos princípios éticos em casa. Pois é um pensamento bem provocativo para fechar a discussão. Fica aí a reflexão. Até a próxima exploração profunda. Até a próxima!